Fala galera, bem-vindos à Matriz do Tarô. Eu me chamo João e hoje a gente vai ter um recado da espiritualidade aqui ligado ao campo financeiro. Então eu sei que muitas vezes a gente acaba querendo desistir dos nossos sonhos porque as possibilidades não estão tão favoráveis assim. Mas a espiritualidade vem convidando vocês para resgatar essa força de vontade para que vocês consigam lutar pelos sonhos de vocês e se realizarem. Então eu peço para que vocês curtam, compartilhem e ativem o sininho das notificações aí. E hoje vai ser uma tiragem sobre o campo financeiro, vamos ver as possibilidades, as dificuldades, o que a gente pode corrigir, o que a gente precisa fazer para que a gente consiga superar essa situação difícil e atrair a prosperidade. Porque a gente sabe que a prosperidade é muito mais a forma como a gente pensa, a forma como a gente lida com o dinheiro, a forma como a gente lida com as nossas emoções, os nossos pensamentos, a forma como a gente lida com a nossa própria prosperidade interna. Então a gente precisa se abraçar, se acolher, acreditar no nosso potencial para que a nossa prosperidade interna consiga florescer, né? E magnetizar novas possibilidades. E é isso. E hoje eu vou usar o Lenormand aqui. E vamos mentalizar, se concentrar certinho na data do primeiro registro. Todo mundo mentalizando, se concentrando. Eu peço para que vocês deixem no comentário de onde vocês são, de onde vocês estão falando. Se quiser deixar um recadinho para mim, vou ficar muito feliz de ler, gente. Então todo mundo aqui se concentrando. Hoje eu vou usar os arcanos maiores, vou dividir a leitura em 2 montinhos, então vamos separar aqui. Tá. Agora é um momento muito importante, gente, eu peço para que vocês se concentrem. O primeiro montinho é um búzio. O segundo montinho é uma sodalita com olho de gato junto. Vamos colocar aqui olho de gato. Então agora é um momento muito importante. Eu peço para que vocês pausem o vídeo, se concentrem, mentaliza o montinho e o cristal que vocês vão escolher. Fechou? Então bora lá. Eu vou começar aqui pelo búzio. Vamos ver o que a espiritualidade quer contar pra gente. Vou colocar aqui no cantinho para todo mundo conseguir visualizar. Hoje eu vou usar a tiragem da ferradura. Tá, tô vendo aí que tem muitas pessoas que não estão controlando a situação financeira e acabam ficando sem nada, não estão lutando pela possibilidade dos seus sonhos, né, de ter uma vida mais estável, de conseguir realizar o que você deseja, por mais que seja uma situação delicada e não seja uma situação que vá durar por muito tempo. Tá na hora de você se levantar e lembrar o que faz o seu coração pulsar, o que você pode agregar nessa situação que vai te fazer agir de uma outra forma. Então eu tô vendo aqui que muitas pessoas passaram por um baque muito grande, ou estão com uma dívida muito grande, ou uma pessoa que foi pro céu deixou uma dívida muito grande, e você tá meio que desesperado, tentando entender a forma como você vai lidar com essa conta, com esse compromisso, e vem te tirando da sua zona de conforto, mas a espiritualidade vem falando que tá na hora realmente de conhecer novas possibilidades. Às vezes a gente se sente meio desconfortável mesmo, mas a gente tem que ir do mesmo jeito, porque são essas decisões que vão fazer a gente crescer, a gente se estruturar, a gente ter uma nova postura diante da vida e enxergar realmente as situações, de ir pesando os prós, os contras. Você já parou para pensar o que você ganhou com essa situação? Por mais que seja uma situação difícil, eu sei que é uma coisa mais pessoal, mas às vezes a gente tem que se permitir olhar por esse lado mais leve, sabe? De perguntar, pô, a minha vida virou uma bagunça, parece que eu não tô controlando muitas coisas, mas o que a vida veio me ensinar? O que a vida tá tentando me ensinar? Entende? Então às vezes a gente tem que ter esse lado de levar essas situações para um lado mais leve, de não ficar se cobrando, se culpando, se martirizando do que podia ter feito, do que fez. E começa a olhar para o que você pode fazer, o que está ao seu alcance, sabe? Tô vendo aí que tem muita gente que tá realmente magoado, que tá
precisando se libertar de uma situação. E sabe como que você vai se libertar dessa situação? Com amor. Você vai libertar dessa situação direcionando amor para o que você pode fazer. Tem muita gente aí que esqueceu do que ama. Tem muita gente que não luta mais para realizar os seus desejos, as suas vontades. Tem muita gente aí que desistiu de sonhar. Tem muita gente que não consegue resgatar essa força interna para se perdoar. Porque muitos de vocês ficaram parados em um tempo da vida de vocês. E vocês acabam se culpando por onde vocês estão, por onde vocês poderiam estar. E eu sei que machuca, mas a gente precisa levantar, se encorajar. Porque você é uma pessoa que tem um potencial para você conseguir arrumar um serviço. Se você está procurando um trabalho, tá na hora de você procurar na internet como que faz um currículo. Tá na hora de você se preparar. Às vezes a gente vai na entrevista de emprego com a necessidade e é super válido, mas a gente tem que ir com o amor. A gente tem que ir com a paixão. A gente tem que mostrar que a gente é humilde, que a gente tá se dispondo a fazer algo que a gente gosta. Que por muitas vezes é difícil sim a gente sair da nossa zona de conforto e conseguir chegar onde a gente deseja. E muitas vezes a gente vai com desespero na entrevista, a gente vai com as nossas angústias. E às vezes a gente acaba só passando desespero, a gente não passa essa firmeza. Então tá na hora de você ir e você falar a verdade. Mas você, desculpa, mas você saber equilibrar de uma forma ou de outra essas palavras, esses sentimentos, essas situações, para que essa oportunidade consiga permanecer nos seus caminhos, de você conseguir um emprego fixo, de você ter uma estabilidade, entende? Então, é só você se preparar internamente, trabalhe algumas meditações de calma, de harmonia. Pensa e reflete realmente tudo que você vai dizer, tudo que está se propondo. Você precisa começar a se movimentar, a jogar esses currículos em lojas que você conhece, em lojas que você consome. Porque são essas lojas que vão fortalecer com você nesse momento. São essas lojas que vão olhar com um outro olhar para você. Porque a gente acaba tendo já uma ligação com essas pessoas, com o lugar onde a gente compra. Porque a gente gosta de ser bem tratado, né? Então quando a gente é bem tratado em um lugar, a gente costuma frequentar. Então tá na hora de você ir e você mostrar que você realmente precisa. Que você sabe, mas que você tá disposto a aprender. Que você está se dispondo a fazer algo que você ama. Então veja se você pode, onde você deve jogar os currículos. Veja quais são essas áreas que combinam mais com você. Tá na hora de sair, tá na hora de tentar. Tenta jogar na sua cidade. Não conseguiu, tenta jogar na cidade vizinhas. Vai tentando, sabe? Firma uma vela pro seu anjo. Toma um banho de manjericão toda segunda-feira. Faz a corrente de oração pro arcanjo Uriel. Pede para ele conseguir um serviço para você. Ele é o arcanjo da justiça divina. Se você merecer, se você tiver mérito, se você tiver vontade, se você correr atrás, se você acreditar, ele vai trazer nas suas mãos. Pede para ele, se comunica, tira um momento importante. Sabe, às vezes a gente só precisa falar com o coração e acreditar no nosso potencial. Entende? E tô vendo aí, tem muita gente que tem um potencial também para fazer trabalhos por fora, para ser o seu próprio chefe, para desenvolver novas possibilidades. Tô vendo aí que tem gente que quer começar a vender bolo no pote, fazer as unhas, vender cosméticos, vender semijoia. Então, a espiritualidade vem confirmando, você tem potencial para isso. Você tem cunho comercial, a espiritualidade vai te ajudar. Então acredite, veja o que faz o seu coração vibrar. Veja como você pode ancorar o amor trabalhando, entende? Porque às vezes a gente precisa assim desse momento de felicidade. Eu vou contar
uma história budista para vocês. Eu vou resumir meio aqui por cima, para vocês terem uma noção do que isso significa. É um conto budista. Havia 3 monges que estavam meditando à procura da iluminação. E Buda estava caminhando e passou pelo primeiro monge. E o primeiro monge perguntou para Buda: Buda, quanto tempo vai demorar para eu conseguir a iluminação? Buda olhou para ele e falou: 1000 anos. E ele: poxa, 1000 anos. E Buda continuou seu caminho e o cara continuou na meditação. E o segundo que ele encontrou estava meditando no sol. A sua pele estava toda vermelha, toda queimada, toda machucada, toda envelhecida. E ele chega na presença de Buda e faz a mesma pergunta: Buda, quanto tempo vai demorar para eu encontrar a iluminação? Buda olhou para ele e falou: 1000 anos. E o cara internalizou e falou: nossa, eu vou ter que continuar aqui 1000 anos me dispondo. Buda continuou o seu caminho. No último cara, ele estava dançando, ele estava meditando, daí ele começava a observar a natureza. E ele chegou para Buda e perguntou: Buda, quanto tempo vai demorar para eu encontrar a iluminação? E Buda olhou para ele e falou: 1000 anos. E o cara estava em um processo de se realizar. Ele gostava daquilo que ele estava se dispondo a fazer. No mesmo momento que Buda falou 1000 anos, ele se realizou, ele se iluminou, porque ele teve a consciência de que ele passaria todo esse tempo fazendo algo que realizaria o coração dele. Então ele não estaria se esforçando, ele estaria vibrando em energia de amor. Então às vezes a gente precisa se dispor a fazer aquilo que o nosso coração gosta, para que a gente pare de ver defeito, para que a gente acredite na possibilidade, para que a gente consiga direcionar afeto, carinho, direcionar a nossa criatividade. Então tá na hora de você resgatar o que você ama e acreditar e ver como você vai poder fazer. Porque muitas vezes a gente tem sim um projeto, mas a gente não tem dinheiro pra gente realizar aquele projeto de forma como a gente quer. Então às vezes a gente tem que ir tentando e ir construindo. Nem tudo vai ser da forma como a gente quer no primeiro momento, mas a gente tem essa possibilidade de crescer, de renascer, de entender, de construir e de deixar como a gente deseja, como a gente almeja. Mas para isso a gente precisa entender o tempo. A gente precisa respeitar o nosso próprio tempo e acreditar nas nossas escolhas, nas nossas decisões. Porque a carta do destino vê as estrelas. Você vai conseguir realizar esse sonho. Você vai conseguir realizar tudo o que você deseja, tudo o que você almeja. Mas para que isso aconteça, você vai precisar equilibrar suas emoções. Você vai precisar resgatar algo que você deixou no passado e que você não alimenta dentro de si já faz algum tempo. Tá na hora de você tirar momentos para refletir, de ter um momento de vida interior, de celebrar com as suas ideias, de ver o que está ao seu alcance. Porque ninguém vai acreditar na gente. A gente precisa acreditar para que a gente consiga passar essa firmeza, para que a gente consiga magnetizar novas pessoas que vão contribuir com as nossas ideias, com o que a gente acredita. Então a espiritualidade vem pedindo para as pessoas que estão nesse momento de realmente se desculpar, de se perdoar, de se resgatar. Tá na hora de passar por esse momento. Eu sei que às vezes a gente acaba fugindo do que a gente precisa, mas você sabe que você precisa olhar pra dentro e se desculpar e resgatar o que você acredita. Como a gente vai ter força pra lutar por algo que a gente não ama? Entende? E as pessoas estão enxergando você como uma pessoa amorosa, como uma pessoa que acredita, como uma pessoa iluminada, como uma pessoa que tem determinação, que passou por esse momento difícil, que tem algumas contas, algumas dívidas, pode ser do cartão, do banco, até mesmo de familiares aqui que se foram para outro plano, como eu havia dizido.
Então, as pessoas acreditam, as pessoas veem esse amor que você tá tendo nesse momento difícil. Entende? Então tá na hora de você se abrir para enxergar também. E o conselho da espiritualidade é para você resgatar esses sonhos, porque você vai conseguir se realizar, você vai conseguir atingir o seu auge, você vai conseguir atingir todas as suas vontades. Mas para que isso aconteça, você precisa se perdoar. Você precisa olhar para trás e reconhecer tudo que a vida te ensinou na questão financeira. Pra gente ter dinheiro, a gente precisa ter uma mentalidade próspera. A gente precisa vibrar a energia do dinheiro. A espiritualidade me pedindo pra vocês darem uma olhada no anjo 36. Então terminou a leitura e joga no Google, anjo 36. E veja o recado que ele quer te dar. Porque ele veio completar a leitura aqui. Então, às vezes a gente abre mão de coisas que a gente nunca deveria ter aberto. A gente abre mão da nossa realização. Pelo quê? Pelo outro. Ou pelo momento. Eu sei que todo mundo aqui, eu sei que a maioria das pessoas aqui não tiveram uma realidade fácil. E não estão tendo. Tiveram que lutar muito pelo que tem. Entende? Só tá fazendo isso da forma errada. A gente precisa limpar pensamento, sentimento. Não adianta querer ser próspero e xingar o filho. Não adianta querer ser próspero e falar mal do marido pra vizinha. Não adianta querer ser próspero e não aceitar as suas qualidades. Não adianta querer ser próspero e só falar um linguajar cheio de palavrões. Você acha que a prosperidade vai entrar em boca que xinga o próprio filho, que xinga o próprio marido, que amaldiçoa a própria família? Não vai. Então se perdoe. Sabe? Se perdoe. Às vezes a gente precisa de uns baques. Às vezes a gente precisa de um choque desse. Para que a gente acorde. Para que a gente relembre o que é essencial de verdade. É uma vida só. Você vai desperdiçar a sua vida fazendo algo que as pessoas querem. Tá na hora de você acreditar no seu potencial. Tá na hora de você lutar por você mesmo. Entende? No começo vai ser um pouco difícil, mas a espiritualidade vai estar com você. Sabe? Se você for fazer produto, se você for vender semi-joia, se você for fazer qualquer coisa, firma uma vela pro seu anjo antes de sair de casa. Toma um banho de manjericão toda segunda-feira para você vibrar nessa energia de prosperidade, para que seu anjo consiga direcionar pensamentos e sentimentos mais positivos. Porque às vezes eu estava estudando física quântica, o nosso corpo programa os nossos sentimentos. Então se a gente está vivendo algo muito difícil e a gente se dispõe a vibrar em uma nova frequência, a gente tem um certo impacto. E esse impacto faz com que o nosso corpo comece a gerar emoções, pensamentos do passado. Nessa nova versão que a gente se comprometeu com nós mesmos a se tornar. Então, muitas vezes, o nosso corpo está programado para ter esses sentimentos, esses pensamentos. E a nossa própria alma está acordando, está florescendo. Falando e reconhecendo o que é melhor para ela. Então, muitas vezes, você vai se abrir para vibrar na energia da prosperidade e você vai deparar com um sentimento ou com um pensamento ruim. E o que você deve fazer? Você deve lembrar que esses pensamentos, esses sentimentos são do seu inconsciente. Existe um ciclo e todo esse ciclo fez com que seu corpo se programasse para gerar essas emoções e essas situações. Então, às vezes, a gente precisa relembrar disso, que às vezes a gente vai ter um impacto com o que a gente está lidando dentro, mas é pra gente continuar forte. Não é pra deixar a rotina de sentimentos tóxicos, de pensamentos tóxicos continuar. Então tá na hora de redobrar a atenção internamente e vibrar na energia do amor, da prosperidade. E como eu vibro nessas energias, você se abre, sabe? Firma uma vela pra Ganesha, coloca canela, coloca louro em volta. Vai dançar com Ganesha, vai pedir pra Ganesha entrar na sua vida, na sua casa, no seu interior, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos. Tá na hora de se conectar com a espiritualidade.
Muitas vezes a gente não consegue achar a direção e a direção é pra cima. A gente só precisa caminhar. Então, a espiritualidade vem falando para você refletir muito sobre o que você vai fazer, sobre o que você vai se dispor a fazer, a forma como você vai encarar e vai encaixar esses conselhos na sua realidade. A gente precisa lembrar que uma leitura geral, nem tudo vai ressoar com todo mundo. Algumas coisas a gente vai precisar encaixar na nossa realidade. Algumas coisas a gente vai precisar interpretar de uma outra maneira. Entende? Mas tá na hora de você lutar. Porque você merece. É justo com você que você tenha toda essa energia de prosperidade que você busca, que você sonha, ou que você teve consciência agora de que você merece. Então, comece a estudar, a lidar com a energia do dinheiro de uma outra forma. Entende? Aprenda a se renovar. E honre essas dívidas. Antes de você começar a comprar coisas para você, veja o que está ao seu alcance para você quitar essas dívidas. Para você conseguir esse trabalho, ou para você desenvolver o seu próprio trabalho. Para você fazer uma renda extra, para você ter uma segurança maior. Então, veja o que você pode fazer. Veja o que está ao seu alcance. E honre tudo que foi dito para você, porque você tem potencial de chegar no topo. Mas para que você chegue no topo, você precisa caminhar e acreditar e honrar tudo que precisa ser honrado e acreditar em tudo que precisa ser acreditado e lutar por tudo que precisa ser lutado. Nada chega de mão beijada. Às vezes chega sim, mas às vezes a gente precisa lutar e mostrar o porquê a gente quer, o porquê a gente deseja e o porquê a gente sonha. Resgata seus sonhos. Tira um momento para resgatar seus sonhos. Então, essa foi a primeira leitura. Eu agradeço demais a possibilidade de todo mundo que tá aqui. Eu espero que vocês deixem um comentário se vocês gostaram, se alguma coisa bateu com a realidade de vocês. Então, agora vamos pro segundo montinho, que é a Pedra Olho de Gato. Eu espero que vocês curtam, compartilhem, ativem o sininho das notificações. E bora aqui então ver o que a espiritualidade vem revelar pra gente. Pô, coisa boa. Tá. Eita, tô vendo aí que muitas pessoas passaram por uma situação difícil, meio que se sentindo meio que desestruturada, meio que sem chão, e não tá vendo como você deve agir. E a espiritualidade vem falando que é pra você criar uma nova possibilidade de lidar com essas energias que você vem batendo de frente já faz tanto tempo. Então tá na hora de mudar o caminho, tá na hora de mudar a sua percepção de como você enxerga as coisas, entende? Porque eu tô vendo aqui que você tá tentando, você tá lutando, você tá se esforçando para criar uma nova possibilidade. A carta do mago aqui. Você tá tentando entender como você funciona. Você tá tentando encontrar o que faz o seu coração brilhar. Você tá tentando ancorar a paz. Porque se a gente quer ter grandes ideias, se a gente quer lutar pelo que a gente acredita, se a gente quer se abrir para fazer aquilo que a gente gosta, a gente tem que estar com a paz no coração. Então, se você estiver meio inseguro, ou se você estiver se sentindo mal, toma um banho de alfazema, toma um banho de lavanda, toma um banho de boldo, para que essa purificação passe sobre o seu ser e limpe todas essas energias negativas. Então, tá meu gato, gente, me desconcentrou aqui. Então você tem a sabedoria ideal. Você sabe o que você precisa fazer para que você consiga atingir os seus objetivos. Então não tenha medo. Não tenha medo de construir os seus sonhos. Não tenha medo de lutar pelo que você quer.
Eu tô vendo que você tá muito na defensiva aqui. Que muitas vezes você não compartilha os seus sonhos com ninguém. E isso é algo bacana. Porque a gente não coloca olho gordo, a gente não coloca inveja nos nossos planos. Você tá escolhendo a maneira certa de fazer isso. Às vezes a gente precisa... Ah, meu gatinho, tadinho. Ai, gente, meu gato aqui deu de cara com a cadeira. Até assustei. Mas, enfim, às vezes a gente acaba agindo com maldade. Maldade interna, de não reconhecer todos os nossos potenciais. E a gente precisa resgatar essa força. Mas a gente precisa ir vendo até onde a gente pode chegar, para que a gente consiga superar esse desafio. Então eu tô vendo aqui que você tá tentando ser criativo com a forma como você vai lidar com a sua vida financeira. Mas você precisa equilibrar os seus sentimentos e começar a buscar. Tá na hora de você ver simpatia. Tá na hora de você fazer entrega. Tá na hora de você fazer invocações do seu guia. No primeiro montinho eu falei sobre Ganesha. Sobre você invocar a Ganesha na sua casa. Sobre você dar banho de louro na sua casa. Faz um chá de louro e passa pano na sua casa inteirinha. Tá na hora de assoprar canela no primeiro dia do mês. Tá na hora de tentar novas possibilidades. Não custa tentar. Por mais que você tenha medo, por mais que você não acredite, você tem potencial para isso. Entende? Tá na hora de você resgatar essas sabedorias antigas e ancorar esses sentimentos na sua realidade para você fazer novas buscas, novas pesquisas, para você sair da sua zona de conforto. Porque eu tô vendo aqui que você tá buscando. Você busca, mas você não encontra. Então tá na hora de você começar a gerar as novas possibilidades. Entende? Tá na hora de você acreditar na sua luz. Tá na hora de você pedir pros seus guias. Tá na hora de você ver como aumentar a prosperidade no seu dia a dia, do que você precisa fazer. Vai pesquisar feitiço, vai pesquisar trabalho, vai pesquisar energias que podem te ajudar com essa abundância. Então, a espiritualidade tá vendo que você tá correndo, as pessoas estão vendo que você tá lutando, que você tá indo, que você tá buscando, que você tá dando nó em pingo d'água para conseguir essas energias que você tanto busca, essa vida confortável que você tanto busca. E às vezes eu vou falar uma coisa pra você aqui que à primeira vista você talvez não consiga entender, mas eu acho muito válido lembrar. Às vezes a gente tá quase subindo e a vida vai lá e empurra a gente e deixa a gente desestabilizado. E a gente precisa lembrar que muitas vezes são nessas quedas que a gente encontra a solução. Muitas vezes a gente precisa se sentir desestabilizado pra gente se desconstruir tudo que a gente acha que é certo. Porque às vezes a gente acha aquilo que é certo e aquilo que é certo pra gente acaba não atraindo a prosperidade ou não sendo próspero pra gente. Então às vezes a gente precisa dar umas derrapadas dessa pra gente resgatar essa força de vontade, da gente acreditar. Só sobe na vida Então, galera, meu fone desligou, eu fiquei um minutinho em silêncio aqui pra ele conseguir retornar. É porque eu não coloco música e eu uso só o microfone e ele acaba desligando. Acho importante explicar pra vocês. Então, só vai estar no topo quem sabe tá no chão. Sabe? Então, aproveite que você tá no chão e se conecte com as suas raízes. Se conecte com as suas vontades. Se conecte com os seus ancestrais. Se conecte com a sua espiritualidade. Se conecte com a sua cicatrização interna. Veja o que tá te machucando, veja o que tá te preocupando. Tá na hora de pegar esse sentimento de desespero e de transformar ele em força.
Tô vendo aqui que tem gente que tá precisando escutar recado do primeiro montinho. E a espiritualidade vem pedindo para que vocês não ajam com uma certa imaturidade quando vocês forem desenvolver essas pesquisas, esses estudos. Tá na hora de você ter uma maturidade maior para lidar com essas energias, entende? Então, é claro que alguns desafios a gente precisa... Desculpa, gente. Sou humano, né? Às vezes é bom lembrar. Então, às vezes a gente precisa levar os nossos problemas ou os desafios ou o que tá deixando a gente sem sono de uma forma mais leve, de não carregar isso na nossa realidade, sabe? De ver que no seu caminho o que você precisa carregar para você ter esse sucesso que você tanto busca, para você conseguir encontrar essa estabilidade que você tanto busca, você precisa levar só o que é leve, só o que pertence com você, só o que faz o seu coração brilhar. E o que eu quero dizer com isso é que você precisa acreditar no seu potencial. Às vezes a gente acaba carregando com a gente descrença. Você não acredita em Deus, você não acredita na espiritualidade. Tô vendo aqui que tem pessoas que já são bem evoluídas, bem desenvolvidas. Estão derrapando porque não acreditam na possibilidade de conhecer as suas próprias raízes para que consiga chegar no topo. Então, a espiritualidade vem pedindo para você se organizar, para você ser mais organizado, para você ser mais firme. Porque eu tô vendo aí que tem gente que acaba acreditando no seu potencial, acaba acreditando nas suas ideias, mas no meio do caminho desiste. E eu vou dar um conselho para vocês. Se a gente quer ser próspero de verdade, a gente tem que trocar eu faço isso ou eu faço aquilo. A gente tem que trocar esse ou pelo e. Eu faço isso e faço aquilo. Então, no mínimo, a gente deve tentar se dispor a fazer coisas que estão ao nosso alcance, claro, mas se dispor a fazer mais, sabe? Se dispor a entender as suas fraquezas e as suas verdadeiras forças. Entender para que você consiga usar isso no seu campo financeiro. E a espiritualidade vem pedindo para você acalmar as suas ansiedades, para você acalmar os seus anseios, para você colocar o seu pé no chão e você lembrar e se conectar com o que você ama. Porque a gente só tem força para lutar por aquilo que a gente ama. Então veja o que está ao seu alcance, o que você pode fazer. Está na hora de agir com uma certa responsabilidade maior. Deixar de ser imaturo, aprender a lidar com o dinheiro, vibrar na energia do dinheiro. Coloca um mantra, coloca uma frequência. Vai colocando isso na sua realidade. Vai colocando oração, vai colocando banho, vai assoprando canela, vai fazendo simpatia. Sai jogar currículo. Tenta desenvolver novas ideias para que você consiga ser o seu próprio chefe. Entende? Então tá na hora de tentar. Tá na hora de colocar essa força de vontade em jogo. Tá na hora de usar a sua criatividade. Tá na hora de usar o seu raciocínio lógico para você encontrar novas soluções, de ser mais estável, de ter uma vida mais estável, de ser mais equilibrada. Entende? Então, aprenda a equilibrar essas forças internas que te deixam desequilibradas quando você se abre para buscar essa prosperidade. Então aprenda a lidar com essas forças. Porque é difícil mesmo. Às vezes a gente só tem que sair jogando currículo e a gente acaba se sabotando. Então para de se auto-sabotar. Para de destruir os seus sonhos. E começa a construir os seus sonhos. Entende? Então é isso que a espiritualidade vem revelando pra gente aqui. Eu agradeço demais a possibilidade de estar aqui, de estar dividindo com vocês os conselhos, os direcionamentos. E eu peço para que vocês curtam, compartilhem, ativem o sininho das notificações. E foi isso, galera. Hoje foi um vídeo mais sério. Às vezes a gente precisa lembrar que a gente é filho de Deus,
que Deus quer que a gente se realize, que a gente consiga ter tudo que a gente deseja. Mas a gente não pode colocar esse desejo na frente do que a gente ama, entende? Então a gente precisa equilibrar as nossas energias. A gente precisa relembrar realmente o que Deus deseja pra gente. Se a gente não tem essa referência interna do que é bom realmente. Então, acredite no seu destino, acredite nos seus caminhos. Por mais que esteja difícil continuar andando e você esteja encontrando vários espinhos no caminho, continue, as rosas vão chegar. O vídeo foi esse, um beijão e até a próxima, galera.